Boa tarde, senhoras e senhores. A Número Legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Hoje, presidente, eu vim aqui para falar de algumas cobranças que eu tive numa reunião com o prefeito Guti. E eu fui cobrá-lo fui questioná-lo também sobre duas situações. Primeiro, do projeto de lei de isonomia salarial dos cirurgiões dentistas com os médicos da prefeitura. E como já passou aí, saiu da gestão, foi feito pelo pessoal da gestão, passou pela justiça, graças a Deus teve um parecer favorável da JOF e da Secretaria de Justiça, e agora parece que está em finanças. Não sei se já passou pela Secretaria da Saúde e está em finanças. Aí eu fui falar com o secretário Ibrahim para poder pedir um posicionamento, o acordo que foi feito dos dentistas com o prefeito, que seria feita essa equiparação em 10 anos, em 10 parcelas, 10%. Mesmo nessas condições, foi aceito, e eu pedi para o prefeito para que esse projeto venha ainda esse ano para essa casa. E também, como está na mão, está em finanças, eu falei com o Ibrahim, pedi para ele dar um parecer o mais rápido possível, e que esse projeto chegue lá no CEAL. Inclusive, eu conversei já por 2 vezes com o ex-vereador dessa casa, hoje diretor lá do CEAL, a Secretaria de Assuntos Legislativos, passa por ali para o prefeito assinar e mandar para casa. Então, tem cobrado o Toninho Magalhães para que me ajude a acelerar, já que ontem na reunião, Toninho Magalhães estava com a gente, junto com o prefeito, e o prefeito confirmou que gostaria que estivesse mais rápido para essa casa. Então, eu tenho cobrado o prefeito, agora o diretor Toninho Magalhães, para que me ajude, para que esse projeto venha ainda esse ano e não deixe para vir no final de ano, porque sempre vem alguns projetos aí em cima da hora também. Eu gostaria que esse projeto viesse o mais rápido possível para casa, principalmente por alguns prazos que depende esse projeto. Então, tem cobrado, é uma notícia que eu vim trazer para os colegas dentistas da prefeitura, que eu continuo nessa batalha em prol da classe odontológica. Então, de qualquer maneira, eu gostaria que, se o Toninho Magalhães estiver nos escutando, e ainda mais com a fala do prefeito ontem, eu gostaria que ele me ajudasse a saber não só onde ele está, porque o Toninho Magalhães me falou que está em finanças. Não adianta só estar em finanças, tem que dar uma cobrada lá para que se agilize, porque se tiver que ficar 30 dias parado nessa casa aqui, complicou tudo. Então, por isso que eu peço a colaboração também do Toninho Magalhães, que nos ajude a tão sofrida classe odontológica, que tem as mesmas responsabilidades, mas um salário 100% distorcido em relação aos médicos. E no tempo que me falta, eu vou ver se dá tempo para falar, também cobrei o prefeito Guti em relação à desapropriação de um terreno que tem lá na Salgado Filho e na Ranicut, para saber se realmente teria dinheiro para desapropriar esse terreno, para poder arrumar realmente o trânsito ali na Salgado Filho, aqui em cima, onde você passa o supermercado lá, o Carrefour, e depois você tem que descer lá para o Iporanga, que dá uma confusão danada, e nós estamos tentando de uma maneira resolver a situação ali da Salgado Filho, também da Ranicut, para que possa melhorar muito o trânsito naquela região. É uma cobrança antiga daquele pessoal, mas infelizmente parece que tem alguma situação travada, não sei se só financeira, travada exatamente nessa desapropriação desse terreno, para que realmente possa ser feita essas mudanças tão esperadas daquela população ali na região, tanto na Ranicut quanto lá embaixo no Iporanga, na Salgado Filho. Principalmente que a preocupação maior é do pessoal da parte de cima, na Salgado Filho, porque o trajeto que eles fazem lá embaixo, que é o verdadeiro absurdo. E com isso impacta muito mais o trânsito lá embaixo no Iporanga, por isso que seria necessário que o mais rápido possível resolvesse essa situação,
porque é uma cobrança antiga desses moradores e já foram feitos vários testes pela Secretaria de Trânsito e Transporte, já foi contratada uma empresa para aprimorar o que se deve ser feito ali para poder prejudicar o mínimo possível, porque toda mudança, querendo ou não, existe sempre uns que gostam, outros que não gostam, ajuda uns, prejudica outros. Então, de qualquer maneira, foi contratada essa empresa para poder realmente atrapalhar o mínimo possível essas mudanças. E como tudo isso já foi feito, foi pago uma empresa, já foi feito os testes, então gostaria que a prefeitura pudesse, o mais rápido possível, também ver a possibilidade, para concluir, presidente, ver a possibilidade dessa desapropriação para atender aquela população daquela região. Muito obrigado, presidente, e boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Tá bom. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem, as vereadoras e os vereadores. Presidente, a primeira questão que eu gostaria de falar é do Novembro Negro e Azul. O azul, que todos os homens se cuidem, porque a doença, quando diagnosticada no início, é melhor, né? E é possível curar. Como nós fazemos a campanha do Laço Rosa. Mas, senhor presidente, eu gostaria de conversar com o senhor, negro como eu, sobre a questão do 20 de novembro. O 20 de novembro, a meu ver, o prefeito, ele fez um decreto no dia 13 de dezembro de 2018, mantendo o dia 20 de novembro na quarta-feira. Não é que endoidou? No dia 5 de novembro desse ano, não. Vamos começar tudo de novo. E eu quero dizer que o 20 de novembro é um dia importante, porque ele significa a resistência histórica do Quilombo de Palmares, de Zumbi da Andara, contra todo tipo de exploração e racismo. Por isso, eu gostaria de solicitar aos vereadores da base que sensibilizasse o prefeito para essa questão. Dia 25 de dezembro, seja o dia que cair, é 25 de dezembro. Dia 2 de novembro, é 2 de novembro, não se transfere. São datas significativas. E aí, Geraldo Celestino, em respeito aos nossos ancestrais, gostaria de solicitar que o senhor conversasse com o prefeito no sentido de rever, porque ele fez 2 decretos, o 35.421, no dia 13 de dezembro de 2018, mantendo na quarta-feira, e agora vai haver um desencontro entre o município e o Estado. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu gostaria de falar também sobre a questão E aí eu quero fazer um parênteses. Olha, eu sou mais Saci Pererê do que Halloween, porque o Saci Pererê é da nossa tradição. Mas não sou contra a fazer na hora do almoço qualquer brincadeira de Halloween, apesar de que eu sou mais pelo folclore brasileiro. Eis que a secretária de saúde se veste de malévola e espalha, ficou espalhado em toda a cidade esse evento. Estou dizendo que ela se veste de malévola pelo chapéu que ela usou, que é o chapéu da malévola. Mas, enquanto isso, lá na tranquilidade da UBS, as filas viravam. Mas não foi só na UBS da tranquilidade. E eu queria dizer o seguinte: hora do almoço, todo mundo faz o que faz e tudo bem. Mas uma secretária fazer isso em uma situação de calamidade de saúde é meio complicado. E como eu tenho 1 minuto, eu gostaria de dizer que eu entrei junto com o Ministério Público para a questão da contratação
dessa GIESP, que é a Gestão Inteligente de Educação, Saúde Pública e Privada. Gastar, vereador surfista, 7 milhões, diz que não tem dinheiro, e gasta 7 milhões para se perder, porque se fizesse em parceria com a prefeitura, o know-how ficaria na prefeitura, mas contrata uma empresa, quando ela for, ela leva todo o know-how, e além disso, não funcionou, e digo mais, não funciona a internet da UBS, então nós estamos no fim do mundo, no fim do mundo. Sei que nesse momento se articula uma resposta à minha fala, mas não há como explicar. Não há como explicar a questão desta gestão do aplicativo, que é agendamento de consulta, registro da produção administrativa dos hospitais, controle de estoque. Talvez para concluir, eu queria dizer que realmente tinha que entrar no Ministério Público, cobrando da secretária e todos os responsáveis uma atitude em relação a essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde, senhor presidente. Tem 5 minutos para falar, viu? Senhores vereadores, vereadoras, público presente. Então, eu venho a essa tribuna hoje, mais uma vez, sempre questionar os problemas que acontecem aqui na nossa cidade. Quase todos os dias eu tenho visitado uma UBS, uma escola aqui no nosso município. Hoje eu estive lá na região da Dinamarca, no bairro da Dinamarca, região ali da Vila Branca, onde as mães estão reclamando que as crianças não tiveram seus filhos, os filhos dela não tiveram a matrícula aceita nas escolas. Mais especificamente, ali na escola municipal Elis Regina. A escola é uma escola que atende uma região, um bairro grande, vários bairros em torno ali da Dinamarca, e as mães estão reclamando que, infelizmente, os nomes que está exposto lá, colocou lá a quantidade de crianças que teve a matrícula aceita, e uma grande parte, a maioria das crianças não foi aceita a matrícula. Então, a quantidade de crianças fora da escola aqui no nosso município é muito grande. Ali na região do Pimenta, principalmente naquela região de Dinamarca, uma quantidade de crianças fora da escola, e no mesmo local, ali próximo, na Vila Branca, um prédio que estava em construção de uma creche municipal e que não parece que está parada. O governo não está dando prosseguimento na construção, e aí a população está lá sem as vagas na creche. Então, o governo municipal tem que explicar essas crianças que vão ficar fora da escola. O governo anterior estava dando uma continuidade no avanço nas construções das escolas municipais aqui, estava caminhando. Agora parece que o governo não quer mais investir na construção das escolas municipais e fala em terceirizar as creches municipais, né?
para terceirizar as creches municipais e também passar para as conveniadas, que também não resolve o problema que pela quantidade de crianças fora de escola aqui no nosso município. É uma situação triste, porque Guarulhos, uma cidade do tamanho de Guarulhos, não pode ter criança fora de escola. Isso é uma vergonha para uma cidade do porte de Guarulhos, a segunda maior cidade de São Paulo, ter criança fora da escola. Lembro-me que Guarulhos, lá no início desse século, a partir de 2001, que deu início, que dá o início esse século, Guarulhos tinha a rede de creche, era praticamente inexistente. Quando o Eloy Pietá assumiu a prefeitura, criou-se uma rede própria, forte, e estava se expandindo. E se expandiu a construção de escolas e creches municipais. Agora, com o governo Gucci aí, praticamente há 3 anos, o que está acontecendo? Foi paralisada o avanço das vagas nas escolas municipais e nas creches. Então, um governo que veio com o discurso de avançar, está no atoleiro, colocou o pé no atoleiro, principalmente na educação, colocou aí o pé no atoleiro, não avança nada, a gente não vê nada avançar na questão de educação aqui na cidade de Guarulhos, tá? Retroceder, passando, terceirizando a educação municipal. Então a gente pede para a Secretaria Municipal de Educação que tome providência nós estamos de olho e tome providência nessa falta de vagas aqui nas creches municipais. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Acácio Portela. Chama aqui. Vocês vão no gabinete do Carneiro? Diz que é só levar o cartãozinho depois da sessão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. A todos que nos assistem pela TV Câmara e todos aqui na galeria. Presidente, a minha fala hoje é falar sobre você que passou dos 40, fazer um exame que é tão simples, como os médicos falam, um toque salva uma vida. Novembro Azul, você que é homem aí, fazer um toque não é vergonha não, pessoal, é salvar a sua vida. Presidente, e a minha fala aqui também é falar sobre um acontecimento que aconteceu na TV Record, onde uma participante sofreu racismo. Viu, dona Janete? A senhora que fala muito sobre o racismo, ontem não, na segunda-feira na TV Record, aconteceu um lamentável caso onde um produtor, na sua fala, onde uma participante estava vindo, aí ele falou: ô sua macaca, por que você não vem logo? Isso aconteceu, foi um absurdo mesmo, dona Janete. Aconteceu na TV Record, a própria TV tomou providência em afastar esse cidadão, aonde em 2020 não pode acontecer mais isso aqui. É um absurdo no país onde vivemos, aonde o preconceito ainda há no coração de algumas pessoas maldosas. Então eu ponho o meu repúdio a todas as pessoas que têm preconceito da pessoa ser gorda, ou ser magra, ou feio, ou bonito. Uma coisa que eu acho bonito é na dança de zumba, aonde temos alguns trabalhos, aonde ali tanto dança homem como mulher, magro, gordo, qualquer tipo de pessoa, se ela está dançando de um jeito ou de outro, não temos crítica. Pessoal, não ao racismo, não ao racismo, tá? Boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Edmilson Lula Souza. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar
vereadores, vereadoras, o público que nos assiste. Gostaria aqui também de repercutir sobre essa mudança, sobre essa alteração do feriado do 20 de novembro, que de forma original seria na quinta-feira, na quarta-feira, dia 20, e o governo municipal antecipou, publicou um decreto antecipando para a segunda-feira. Tirando ser uma confusão grande entre uma publicação que tem destino ao serviço público, está gerando confusão também nos trabalhadores das empresas privadas de saber sobre qual dia exato é o feriado, se segue a lei ou se segue um decreto. Mas o meu enfoque aqui não seria nem esse. O meu enfoque é dizer que, como negro, assim como poucos vereadores e vereadoras que temos aqui na condição de negros, me sinto desrespeitado com a forma que está sendo feito. O 20 de novembro é uma data histórica para nós, para o povo negro brasileiro. É o dia de Zumbi dos Palmares e por isso foi considerado e colocado para todos nós como dia da consciência negra. É dia de manifestações do Brasil inteiro. É dia de pronunciamento em todas as casas legislativas que têm a oportunidade de se manifestar. Com essa alteração, tem muita gente dizendo, mas isso é pouco importante, pode-se alterar a data, não muda absolutamente nada. É de quarta para segunda, é apenas um detalhe. Eu gostaria de saber se nós podemos mudar o dia 7 de setembro. É possível mudar o dia 7 de setembro? Fala, não vai ser no dia que cai. Vamos antecipar 2 dias, fazendo o dia 5, o dia da independência do Brasil. É possível nós mudarmos o feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida? É possível mudarmos o dia de Corpus Christi? É possível mudarmos a data da Sexta-feira Santa? É possível alterarmos essas datas por decreto? Talvez até possa. Mas por que não é feito? Não é feito porque se respeita. Os feriados católicos que eu disse aqui, sobretudo o dia 12, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, é um feriado respeitado e ninguém muda. Agora, por que no feriado da consciência negra se tem a ousadia de mudar e se justificar pela questão da produtividade das empresas e se justificar pela otimização dos serviços, seja privados ou sejam públicos, justo na data, que é uma data importante para todos nós, do povo negro brasileiro? Eu acho que nós temos, e essa casa passou da hora de se posicionar sobre esses temas, sobre esses desrespeitos que de forma constante têm acontecido na nossa cidade e nós temos dado pouca importância. Essa casa tem dado pouca importância. Talvez seja reflexo dessa pouca importância a manchete da Folha Metropolitana de hoje, que coloca essa casa como uma das que mais gasta no Brasil e no estado de São Paulo. Na verdade, quando a gente acaba não dando respeito, a gente também não é tratado com respeito. E esses temas que podem parecer pouco importantes, são temas que eu acho que esta casa deva discutir de forma obrigatória. Digo aqui com toda certeza, o desrespeito que acontece com a mudança desta data, da forma como foi feita, sem consultar absolutamente ninguém, sem dialogar com ninguém, visando o quê? A questão da produtividade. Só tem produtividade, só tem riqueza nesse país, porque os negros e as negras que vieram para cá, forçados da África, ajudaram a construir a riqueza desse país. E é por isso que a gente tem que se posicionar aqui no dia de hoje, de forma muito antecipada, que para nós continua sendo dia 20. Nós não reivindicamos e não lutamos e não participamos de várias manifestações para ter um feriado que seja um feriado de contemplação ou um feriado para que as pessoas pudessem viajar. A nossa luta é para que tenha um dia específico onde o povo brasileiro, onde todo mundo lembre que este país só é o que é porque teve o papel fundamental dos negros na sua construção. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Thiago Survista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, hoje eu queria falar sobre o tema da saúde, mais em específico sobre o ser humano. Porque me chegou um relato de uma mãe
e eu sinceramente fiquei muito comovido, né? A gente muito discute os problemas da saúde da cidade, a saúde pública. Eu particularmente já fiz vários requerimentos, já subi nessa tribuna para criticar várias vezes, e a reclamação da população, na sua grande maioria, faz muito sentido. Porém, hoje eu queria falar do Hospital Bom Clima, de uma pessoa que foi lá para ser atendida com convênio médico e passou por momentos de grande frustração, né, de desespero, pois o seu filho Luan não foi atendido. E aqui eu vou relatar, palavra por palavra, da sua mãe Ana Elisa. Ela, através da rede social, escreveu: hoje levei o Luan em consulta por volta das 9 da manhã em uma das clínicas do HBC Saúde. Tinha bastante gente no consultório, adultos e algumas crianças. E como em todo consultório, sempre tem aquela falação: conversas, não há silêncio. Alertei a recepcionista e a enfermeira de que ele tinha que ter atendimento preferencial por conta do autismo. Ele não consegue ficar aguardando muito tempo. Passaram-se pelo menos uns 20 minutos ou mais e não obtive um atendimento preferencial, e os olhares sob mim e o Luan ficaram cada vez mais intensos e constrangedores. Olhares de reprovação, até que fui abordada por uma recepcionista da clínica, pedindo para eu e o Luan me retirar do local, pois estávamos atrapalhando os demais pacientes em suas consultas e a audiometria que precisava de silêncio para a consulta acontecer. Ou seja, fizeram isso com uma criança autista e sua mãe. Continuando. Como foi citado acima, a clínica toda estava falando alto. Não me retirei do local, tentando acalmar o Luan. Veio uma médica, audiometrista, se é assim que se escreve, pedindo para que eu me retirasse novamente e fosse até a rua dar uma volta com ele para ver se ele acalmava, e quando a pediatra dele chamasse, alguém iria me chamar lá fora para retornar e finalmente passar em consulta. Mantive a calma, até porque estresse... Só um minuto. Estresse naquele momento que era do Luan expressar o que sentia. Não era bem-vindo. Não contente com tudo isso, ainda teve mais duas senhoras olhando com cara feia, cara de reprovação, e vieram perguntar se ele tinha algum problema na cabeça para estar daquele jeito. Passei em consulta, mas com um nó na garganta tão grande que logo na saída comecei a chorar de raiva, de indignação, de tristeza, de dó de uma criança de 3 anos. 3 anos, passando por esse tipo de coisa. Já tomei as devidas providências, abri todos os tipos de reclamações possíveis, fui à delegacia, fiz boletim de ocorrência e com certeza isso será resolvido pelas autoridades. Autismo não é frescura, não é falta de surra, não é nada disso. São pessoas buscando ter desenvolvimento social, e ver o próprio filho sobre olhares de reprovação me deixou extremamente desacreditada do ser humano. Esse relato é um simples apelo à empatia e amor ao próximo. Você nunca sabe o que se passa do outro lado. Eu fiz questão de relatar na íntegra o que essa mãe passou, porque a gente vê que há realmente muitos problemas na saúde pública e também na particular. Mas até quando nós, seres humanos, não vamos ter a sensibilidade, né, a gentileza, o coração afável para tratar as pessoas de acordo com o que elas merecem? Um médico, a recepcionista, a enfermeira, já por obrigação da profissão, tem que ter um serviço de excelência. Mas isso foge ao cargo, ao título. Isso é o ser humano. Nós temos que melhorar como seres humanos. Imagina como é o dia a dia já dessa senhora, mãe do Luan, né, que tem autismo. Já é bem complicado, é difícil. Aqueles que conhecem um pouco da doença sabem que tem vários graus, e alguns casos são muito complicados, né? Então a gente fica indignado, porque a gente tem que ter mais amor ao próximo, principalmente por essas crianças que têm alguma doença desse tipo. Então fica aqui o meu recado: temos que melhorar como ser humano, e isso
já adiantaria e muito, já melhoraria e muito o atendimento de saúde na nossa cidade, não só no particular, mas também no público. Obrigado, presidente. Vereador. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos à tribuna livre, onde não temos nenhum orador inscrito. Passamos ao grande expediente. Informa aos senhores edis que o vereador Moreira solicitou 30 dias de licença para tratar de assuntos particulares no período de 5 de novembro a 4 de dezembro, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual primeiro suplente do PTB, senhor Leandro Dourado, foi convocado pela diretoria de plenário, compareceu a essa dignidade no dia 5 de novembro. Entregou a documentação necessária, bem como foi empossado no cargo de vereador na sala da presidência. Informo que o vereador Dr. Alexandre substituirá o Edil Moreira enquanto perdurar sua licença na Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública como membro. Informo que o vereador Dr. Alexandre substituirá o Edil Moreira enquanto perdurar sua licença nas comissões especiais de inquérito, SEI, GRUA e PORTS como membro e SEI Maiores Devedores como membro. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, para o dia 12 de novembro, terça-feira, após o término da sessão ordinária, para apreciação até a fase final dos seguintes projetos de lei: 1628/19, contratação do tempo determinado; 1629/19, disciplina e processo administrativo; 2108/19, programa de incentivos às microcervejarias; 2253/19, contribuição sindical dos feirantes; 2612/19, Fundo Municipal de Turismo; 2817/19, transferência da corregedoria. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, é para justificar a ausência da vereadora Genilda em compromissos partidários. Registrado, vereador. Item primeiro, a senhora secretária, para leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento número 3.287/2019. Informações referentes à remoção de semáforos contemporizadores entre as avenidas Paulo Facini e Tiradentes. Autor, vereador Thiago Surfista. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão dos contrários manifesta. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3.288/2019. Informações referentes à remoção de semáforos contemporizadores entre as avenidas Monteiro Lobato e Paulo Facini. Autor, vereador Thiago Surfista. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão dos contrários manifesta. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3.290/2019. Informações referentes à lombada construída por moradores na rua Mangaratiba, no bairro dos Pimentas. Autor, vereador Jorge Ferro Brandão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão dos contrários manifesta. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3.291/2019. Informações referentes à lombada construída por moradores na rua Lago de Pedra, no bairro dos Pimentas. Autor, vereador Jorge Ferro Brandão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão dos contrários manifesta. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 5. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, eu gostaria de saber se haverá um pré-fórum amanhã nesta casa sobre a questão dos jovens. Sim, vereadora. Posso continuar a minha questão de ordem? Ô, Paulinho, ela quer perguntar sobre a questão do Senhor presidente, a minha questão de ordem é para exatamente convidar todos que nos assistem, os vereadores, as vereadoras, o público e quem nos assistem pela TV, para amanhã, aqui nesta casa, ocorrerá o pré-fórum de direitos humanos que vai discutir o genocídio da juventude negra. Então é muito importante, eu agradeço a sua equipe, vereador Jesus, porque também nós pedimos, fora do prazo, ontem, a questão da taquigrafia. Por quê? Porque nós teremos aqui pelo menos uns 80 jovens que vão discutir como é que eles sentem
a questão da segurança, a questão da cidade. E isso é um preparatório para o segundo Fórum de Direitos Humanos, que vai ocorrer em 10 de dezembro. Então, eu não poderia deixar de colocar essa questão, que na verdade, para o nosso mandato, é a abertura do mês de novembro. Mês de novembro, que é o mês da consciência negra, em que nós precisamos de discutir. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Isso não é normal. Então, nós precisamos de debater este tema e buscar soluções para ser levados ao fórum, que será no dia 10, Dia dos Direitos Humanos, para que depois, a partir das propostas dos jovens, se faça política pública, um plano de política pública sobre a questão da juventude negra. Muito obrigado, senhor presidente. E tem pela ordem, cinco... presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, questão de ordem. Queria justificar a ausência do vereador Betinho Acredite por motivos partidários. Registrado, vereador. Obrigado. Item 5, senhor secretário, para a leitura. Item 5, leitura, discussão e votação do requerimento número 3.292/2019. Informações referentes às lombadas construídas por moradores na rua Euráquio Maurício, no bairro Dos Pimentas. Autor, vereador Jorge Ferro Brandão. A discussão será discussão. Pela ordem, senhor presidente. Em votação. Para discutir, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar. Senhor presidente, primeiramente, antes de encaminhar sobre o tema, eu gostaria aqui de me desculpar, pedir desculpas aos funcionários da casa, que na sessão passada eu utilizei a palavra por 2 vezes de forma equivocada, de forma errada, e os funcionários alertaram Vossa Excelência fez um encaminhamento concedendo a palavra desse vereador, mas eu gostaria aqui de pedir desculpas públicas aos funcionários que estavam corretos aí no apontamento deles, e eu estava errado, quero que me perdoem aí pela fala naquele momento. Senhor presidente, sobre esse requerimento, que é o requerimento sobre a construção de lombadas, apresentado pelo vereador Jorge Ferro, que esteve conosco aqui 15 dias, substituindo o nosso colega vereador Jorginho Tadeu, eu gostaria de dizer o seguinte: esse requerimento, é bom que a gente fique atento à resposta, porque o que nós vamos perceber na verdade? Na verdade, vamos perceber que a população está realizando aquilo que é obrigação do Executivo Municipal. Aquilo que é obrigação do Executivo. E o Executivo Municipal não faz e a população resolve fazer. Espero que que quando esse requerimento chegar lá, vereadores e vereadoras, na Prefeitura, que a Prefeitura não vá lá como forma de punir os moradores que fizeram as lombadas, da forma deles, com o material que tinha. É óbvio que não fica igual dentro da norma e da regra técnica que precisa a construção de um obstáculo desse, de uma lombada. Mas é a forma que a população tem encontrado para se virar. Infelizmente, não é só neste tocante da questão das lombadas. Na saúde, na educação, na habitação, a população também, na ausência do poder público, tem procurado não resolver o problema, porque é muito difícil resolver, já que são problemas que se acumulam durante todos estes últimos 3 anos que a gente tem passado por essa atual gestão. Mas a população tem procurado também ser solidária. Para a falta de medicamentos obrigatórios na rede municipal de saúde, as associações de moradores, as igrejas têm se organizado para poder cumprir essa função. Na ausência de materiais básicos e elementares nos outros atendimentos públicos, a população também tem sido solidária. Na conservação de praça, na conservação de ruas, mas volto a dizer, isso não é obrigação da população. A obrigação é do poder público. E quando há a ausência do poder público, a população acaba entrando para minorar, para diminuir esses prejuízos no dia a dia, na vida cotidiana dessas pessoas que moram na nossa cidade. Então eu gostaria de deixar registrado aqui, que eu vi que tem aqui pelo menos 3
requerimentos de autoria do vereador, pedindo informações sobre essas lombadas que foram construídas pela população. Mas gostaria aqui de deixar registrado, se qualquer medida for adotada pela prefeitura, no tocante ir até o local para saber quem fez, com o intuito de multar, de punir, que não o faça, não perca o tempo. Já que vai até o local, que compareça ao local para realizar a obra. Se for o caso, remover o que está irregular, no caso a lombada, mas fazer uma dentro dos padrões, ou seja, atender a comunidade, deixando claro que isso é uma tarefa do município, não é uma tarefa do morador. E quando o morador faz, é porque ele já está no desespero. Não tenho absoluta certeza que atrás de cada lombada dessa construída pelos moradores, tem vítimas de acidente de trânsito. Atrás de cada lombada dessa que foi feito, tem o choro de uma mãe ou de uma avó ou de um pai desesperado por conta da insegurança das ruas que elas estão localizadas. Então quero deixar aqui registrado que a prefeitura precisa ficar atenta a não achar e deixar tudo para o ano que vem. No ano da eleição nós fazemos e atendemos os pedidos. Eu acho que é algo que não é correto com a população, não é correto com as pessoas que estão procurando, com os seus esforços, melhorar a nossa cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Zé Luiz. Eu também vou encaminhar esse requerimento do vereador Ferro, que esteve com a gente aqui, assumindo a suplência, o Jorge Ferro, esteve a semana passada assumindo a suplência e apresentou esses 3 requerimentos. Eu acho que é bastante interessante que a gente possa obter essas informações. Peço até para o plenário, assessoria de plenário, que me mande uma cópia das respostas quando elas chegarem desse requerimento, que eu tenho interesse em saber. Na verdade, o que tem acontecido em Guarulhos nos últimos meses é exatamente isso, né? A população, nesse caso específico de lombada, vivencia o problema do trânsito, da indisciplina de muitos motoristas, né? Agravando a situação de vida das pessoas nos bairros, principalmente, né? Onde tem atropelamento. Recentemente houve um atropelamento ali na Rua Severina, no Cabo Sul, onde uma criança, mais de uma criança foram feridas, né? Por um carro. Um motorista certamente indisciplinado, abusando da velocidade, da segurança. E a lombada, ela tem essa característica. Então, se a população está fazendo, né, e é ruim, né, muitas vezes é uma lombada feita com, vereadora Carol, com um poste, deita um poste no chão, cimento aquele poste na rua e fica um obstáculo. Também é terrível um obstáculo desse tipo. Pode até trazer outros tipos de acidentes para motoristas que não é imprudente, mas que pode também sofrer um acidente. Então é lamentável que isso aconteça. Isso é um descaso, né? É a ausência do município, é a ausência do poder político, da gestão, nos problemas efetivos, né? Eu falei aqui na sessão passada, por exemplo, dos problemas das lombadas que existem e que não são pintadas. Também é um problema de segurança, né? Dependendo, não ter mal iluminadas as avenidas na cidade, as ruas na cidade são extremamente mal iluminadas, também é motivo de causas de acidente, né? Com motociclista, com carros, quando passam por uma lombada sem pintura. E aqui é o caso da ausência de lombada, né? Então a secretaria, o governo, ele tem que estar atento, né? Atento a atender essas demandas, né? A população deve ter cobrado. Se fizeram lombada ilegal, né, nesses locais, é porque houve uma cobrança, um pedido e não foi feito, né? Então é lamentável, né, que a cidade de Guarulhos está vivenciando esse descaso, né? A falta de operação da secretaria, das gestões, das secretarias executivas, né, que teria essa obrigação de fazer e não está fazendo, né? Então é pertinente esse requerimento, mas a gente tem cobrado do poder público para que a lombada seja feito o estudo, seja feita a presença dos agentes do trânsito nessa região. Para concluir, vereador. Para que possa dar conta dessa necessidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereadora.
Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Jorge Ferro pelos item 3 e quero receber tanto o item 3, quanto o item 4, quanto o item 5, quanto o item 6. Na verdade, senhor presidente, eu me inscrevi para falar, primeiro, para parabenizar este vereador suplente, que, quando aqui esteve, procurou levar para a região onde mora, que é os Pimentas, aqueles anseios da população. Senhor presidente, eu também já estive lá na rua, em uma das ruas do Recreio São Jorge, e a orientação que o prefeito dá, senhor Ilo, é que não se pode fazer lombada. Ora, por que a população faz a lombada? Que, em tese, demonstram 3 coisas. Primeiro, a ausência do poder público. Cadê as obras do prefeito Guti? Primeira coisa. Se ele não faz, a população que votou de forma massiva nele acaba fazendo por si só. Mas por que, vereador Sérgio da Inovação, a população faz isso? Por quê? Irresponsabilidade de muitos motoristas que trafegam em alta velocidade em ruas, vereador Laércio Sandi, que tem muita criança, que tem muitos jovens brincando. Então, a defesa que a população faz é a construção, com seus próprios recursos, dessas lombadas. A que ponto chegamos, né? A população, em vez de solicitar, já toma a iniciativa. Então, o segundo motivo é a defesa da vida dos seus filhos, né? E também a ausência de um monitoramento da Secretaria de Transporte e Trânsito desses eventos que, infelizmente, vereador Luiz da Sede, conclui com morte ou também com acidentes graves que pode levar as crianças e os jovens, vereador Sérgio Magno, a uma situação gravíssima. E o senhor sabe que um acidente, dependendo como atinge a coluna, pode levar a criança ou à morte ou a ficar paraplégico. Concluindo, senhor presidente, quero receber esses requerimentos e parabenizar o Jorge Ferro. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão, os contrários manifestem. Será a votação aprovado em caminho. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3.293/2019. Informações referentes às lombadas construídas por moradores na rua Jequitiba, no bairro dos Pimentas. Autor, vereador Jorge Ferro Brandão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada em caminho. Item 7. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Obrigado, presidente. Presidente, neste momento da sessão eu gostaria de falar um pouco sobre as feiras. Nós temos um projeto aqui na casa, mas não vou falar especificamente dele. Vou falar sobre a Feira dos Peixinhos, ali no Parque Secap, e é assim que o pessoal chama. Nós tivemos uma reunião com o secretário da SDU, também com o sindicato dos feirantes e também com os permissionários que lá exercem esse trabalho. E ficou acordado, no entendimento maciço, na grande maioria, democraticamente, que o ideal para os trabalhadores e também para valorizar o comércio e aquecer a economia, que se alterasse a feira do dia de segunda para terça-feira. E, conforme a nossa reunião com todos esses que eu já citei, nós vamos avançar nesse sentido. Então a feira
dos peixinhos no Parque Secap será às terças-feiras, a partir de janeiro, num período experimental de aproximadamente 180 dias, ou seja, 6 meses, e depois disso, verificando que deu certo, o pessoal gostou, né, os comerciantes permissionários aprovaram, a população aprovou, torna-se com efeito válido para ser efetivo, tá? Então fica aqui o nosso recado, a Feira dos Peixinhos lá do Parque do Secap, que é uma feira muito importante, uma das grandes feiras que existem no país, que está na América Latina, será às terças-feiras a partir de janeiro. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Presidente, queria falar pelo 51. Pelo artigo 51, vereador. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde. Primeiramente, eu queria falar que é um orgulho, um prazer estar voltando a essa casa novamente, substituindo o nobre vereador Moreira. E queria agradecer aqui a presença do Silvano, representando minha assessoria parlamentar, representando a população de Cumbica, a qual eu venho aqui defender sempre os interesses da população de Cumbica, os interesses da classe empresarial, ao qual eu faço parte. E hoje eu venho aqui ocupar essa tribuna para poder falar um pouco mais sobre a questão relacionada ao abastecimento de água da comunidade de Cumbica. A gente escuta, está sendo noticiado, que Guarulhos não está tendo falta de água, mas não é isso que eu estou deparando na minha comunidade. Então, as pessoas estão chegando a ficar até 5 dias sem água na torneira. Saindo daqui, eu vou para o gabinete, vou fazer um requerimento querendo saber mais da Sabesp, o porquê que a Sabesp não está cumprindo aquilo que prometeu. Então, quando teve a fusão do SAI com a Sabesp, era para que esse problema da falta de água não acontecesse mais na nossa cidade. E isso realmente impacta muito a vida das pessoas, está impactando a sociedade, e eu sou cobrado na rua. E eu estou aqui hoje para fazer o meu papel de defender realmente os interesses da população, que me cobra, e é para isso que eu acho que todos nós estamos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, uma boa tarde a todos. Ok, vereador Dourado. Item 7, a senhora secretária para leitura. Item 7, leitura, discussão e votação do requerimento número 3.328/2019. Informações sobre o aplicativo Saúde Guarulhos. Autor, vereador Edmilson Lula Souza. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, para discutir, vereador. Senhor presidente, esse requerimento é de minha autoria e nós protocolamos nessa casa com perguntas bem simples. Temos aí toda a polêmica do aplicativo da saúde lançado recentemente, e as informações que eu peço qual o valor que está sendo pago à empresa que gerencia esse aplicativo e também a cópia de inteiro teor do processo que tenha o contrato da empresa que gerencia. O aplicativo da saúde, como outros vereadores já utilizaram essa tribuna, se transformou aí na grande polêmica, uma vez que, como já disse nessa tribuna, mais parece uma jogada de marketing do que efetivamente discutir os graves problemas da saúde. Guarulhos, a nossa cidade, não precisa de aplicativo, ela precisa de médico nas unidades básicas. Guarulhos não precisa de aplicativo, o que ela precisa é de medicamentos e que a população tenha acesso a esses medicamentos. Mais do que um aplicativo, o que a cidade precisa é que os exames, que quando o cidadão consegue passar na consulta médica e o profissional médico solicita os exames, ele leva 8 meses, 1 ano para poder ter acesso e fazer esses exames para retornar no médico para ter ali o seu diagnóstico. O que nós estamos vivenciando é uma jogada de marketing, onde busca esconder os graves problemas da saúde na cidade de Guarulhos. Os problemas são os mais diversos e nós não podemos concordar que a população da cidade de Guarulhos,
continue sendo tratada como cidadã de 5ª categoria no atendimento da saúde. A falta de médico, a falta de medicamentos, a falta de atendimento, a falta dos exames tem se configurado na maior crise que a saúde pública municipal da nossa cidade já sofreu. E não é um aplicativo. O aplicativo, na verdade, é uma jogada de marketing do governo. É uma jogada que busca, com viés eleitoral, alavancar uma área na cidade que vai muito mal, que é a área da saúde. Quero deixar aqui registrado que são milhares de pessoas que estão reclamando do aplicativo. Milhares de pessoas. E mais um detalhe, muita gente não consegue acessar para poder marcar sua consulta. Alguns que já estão marcando, têm relatado que quando vão aos locais, no horário marcado, quando comparece aos locais, o profissional médico não está lá. Ou seja, na unidade não tem um profissional para atendê-lo. Então, senhor presidente, gostaria aqui de deixar registrado. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vai encaminhar, senhor presidente? Está discutindo, vereador. Pode discutir. Para discutir, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento que feito pelo vereador Edmilson Souza é interessante, a ideia do governo de marcar as consultas por aplicativo, obviamente, aparentemente ninguém é contra, e eu acho que é uma ideia excelente, que isso aí é uma tendência em todos os setores, público, privado, e isso na gestão anterior já falava em fazer esse trabalho, essas consultas em aplicativo. O problema é que, como é que você marca uma consulta? Você marca a consulta para ser consultado por quem? Pelo médico. Isso é claro. Mas não tem médico. Guarulhos reduziu o quadro de médico aqui na cidade. Então diminuiu a quantidade de profissional médico. O governo, antes de fazer o trabalho de aplicativo, de marcar consulta por aplicativo, que todo mundo concorda, mas antes disso, tinha que devolver à população, devolver à cidade, o que estava sendo construído antes, que era aumento do profissional médico, aumento do atendimento à população, coisa que ele fez o contrário, reduziu a quantidade de profissional médico. Então, o governo municipal conseguiu piorar o que não estava muito bom, o que já não estava muito bem. O governo Guti conseguiu estar piorando a saúde pública. Hoje diminuiu os insumos nas UBS, reduziu a quantidade de remédio distribuído. Então, além de reduzir a quantidade de médicos, ao contrário, e isso é estelionato eleitoral do Guti, porque quando ele foi candidato a prefeito, está lá no programa de governo, que ele ia aumentar a quantidade de médicos. Ao contrário, reduziu a quantidade de médicos. Então, essa ideia de marcar consulta por aplicativo, que aparentemente ninguém é contra, mas a população vai marcar com o aplicativo aonde? Marcar consulta com quem? Se não tem profissional médico. Então, essa é uma contradição do governo que nós vamos estar de olho. Muito obrigado. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu parabenizar o vereador Edmilson Lula Souza, pedir a resposta, mas eu queria, em primeiro lugar, senhor presidente, dizer que nós não somos contra nenhum aplicativo. Aliás, segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o aplicativo foi uma solicitação do Conselho. Parabéns. Porém, para
que esse aplicativo funcione, é necessário que se tenha uma estrutura. E qual é a estrutura? O famoso médico, que aí não há internet que substitua, né, doutor Eduardo Carneiro? Então, é necessário ter médicos. Mas mais do que isso, senhor presidente, e por isso que eu me inscrevi. No dia 30 de outubro, eu entrei com um pedido no Ministério Público, porque eu tive acesso ao processo administrativo 15.828 da Prefeitura de Guarulhos. Imagine a você que está nos assistindo. Vocês acreditam que esse processo é um processo o contrato foi assinado com uma empresa, mas só ela concorreu, vereador Laércio Sandi? Que negócio é esse? Estranho não, aí tem maracutaia. E por isso eu entrei com um processo, sim. A nossa secretária, Ana Cristina, a Malévola, saiba que ela vai agora ter que varrer muito, fazer muita dancinha de bruxa, para ver como resolve isso aqui. Então, eu quero dizer que este governo, eu não vou chamar de palhaçada, porque eu admiro muito os craus, os palhaços. Mas isso é mais do que palhaçada. Isso aí tem dedo de maracutaia. Porque como apenas uma empresa pode concorrer? É lógico que agora vai dizer que eu não li direito, que não é bem assim. Não é bem assim. Eu não quero resposta aqui de vereador, não. Eu quero resposta do Ministério Público, porque aí a cobra vai fumar e eu só quero ver. Pela ordem. Pela ordem. Para encaminhar? Está discutindo, vereador. Quer encaminhar? Para encaminhar. Então encerra a discussão. Em votação para encaminhar, vereador. Para discutir, senhor presidente. É que ele já pediu lá para encaminhar, vereador. Estou discutindo, senhor presidente. Então eu posso o vereador Laércio, o vereador Eduardo Carneiro pediu para encaminhar. Já passado para ele, chefe. Senhor presidente, eu pensei que ele iria discutir, senhor presidente. Nós estamos na discussão. A discussão tem prioridade, senhor presidente. Ele não falou. Para encaminhar, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, o clima está pesado. Suspendo o trabalho por 10 minutos. Está no meu direito, Eu quero discutir. Olá para você que estava acompanhando a sessão ordinária de número 67. O presidente da Câmara, professor Jesus, suspendeu a sessão por 10 minutos. Eles estavam discutindo questões relativas ao regimento interno. Estavam ainda em processo de discussão para deliberar o 7º item do grande expediente, né? Até agora eles deliberaram 6 itens. E nessa sessão, o grande expediente ele tem 44 itens, são 29 requerimentos, então estavam discutindo aí o 7º requerimento e 15 projetos. Um desses projetos cria a Frente Parlamentar com Participação Popular Feminista e Antirracista, e o outro projeto de resolução, ele altera o regimento interno, ele altera o regimento interno para criar a Comissão Permanente de Assuntos Aeroportuários. Esses
dois projetos de resolução, eles foram assinados por diversos vereadores. E na ordem do dia ela conta com 26 itens e um dos projetos trata aí da dispensa da exigência de comprovação de pagamento de contribuição sindical em favor do Sindicato dos Feirantes de Guarulhos. Essa é uma iniciativa, um projeto de autoria da Prefeitura. E a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre a sessão ordinária de número 67. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, presidente. Doutor Eduardo Carneiro vai... Doutor, o senhor vai encaminhar ou não? Se o senhor não for encaminhar, eu vou passar para o doutor Laércio Sandes. Você está encaminhando? Você espera um pouquinho aí. Senhor presidente, eu, até em nome da paz aqui nesta casa, eu posso inclusive ceder o meu espaço aí para encaminhar para o vereador Laércio Sandes. Eu deixo o senhor falar primeiro, vereador, com todo prazer. Então, para encaminhar, vereador Dr. Laércio Sandes. Senhor presidente, eu não pedi para Vossa Excelência em nenhum momento para encaminhar, senhor presidente. A discussão precede, senhor presidente. Eu já presidi os trabalhos nessa casa, eu sei muito bem. A discussão precede ao encaminhamento, senhor presidente. Houve uma falha na condução dos trabalhos aqui, com devida vênia e respeito, eu senhor sei presidente. disso, vereador, muito bem, mas eu tinha encerrado, meu querido. Não tinha, porque o senhor nem aferiu se nesse local tinha alguém. E eu gritei, senhor presidente, quando o senhor estava definindo a palavra para ele, senhor presidente, eu vou... discutir, senhor presidente. Aí o senhor me ouviu e devolveu a palavra para ele, senhor presidente. Eu não sou de querer causar polêmica, mas eu não ouvi o senhor. Eu estou com razão, senhor presidente. Eu quero discutir, senhor presidente. Eu não ouvi o senhor. Pode encaminhar, vereador. O senhor tem 6 minutos para encaminhar. Eu quero discutir, senhor presidente. Eu não quero encaminhar. Infelizmente já foi encerrado, vereador. Eu quero discutir, senhor presidente. Então, no próximo item o senhor discute. Houve um erro de Vossa Excelência na condução dos trabalhos, senhor presidente. Isso não é regimental da forma que foi conduzida. Fica aqui registrado nos anais dessa casa que o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos errou na condução do regimento interno nesse particular. Quem nunca errou, atira a primeira pedra, doutor. O senhor nunca errou, o senhor sempre é o certo. Senhor presidente, a grandeza do homem é reconhecer o erro e retificar, senhor presidente. É simples. Mas eu não errei, doutor. Eu não ouvi o senhor. Eu estou falando que eu não ouvi. Jamais eu vou sarciar a sua fala. Não tem o porquê, meu querido. Entendeu, doutor? Eu acho que o mais humano, o mais belo também é a gente também cair na real. Jamais eu faria isso com o senhor. Se eu pudesse voltar, o senhor poderia encaminhar, discutir à vontade. O tempo é todo do senhor. O senhor vai encaminhar, vereador? Senhor presidente, eu disse que eu quero discutir. O encaminhamento eu decido depois, senhor presidente. Então, vai encaminhar, vereador Eduardo Carneiro? Eu estava com vontade, senhor presidente. Então, estava com muita vontade, viu? Com a palavra. Não, eu vou encaminhar. Posso encaminhar? Sim, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro, dizer que a gente precisa manter um pouco de calma. Acho que os ânimos daqui a pouco podem ficar mais acirrados, até porque a disputa eleitoral, ela normalmente mexe um pouquinho com o coração, viu, vereador João Dárcio? Mexe com o coração. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim falar do aplicativo. Bom, eu vi uma crítica aqui e eu gostaria de falar justamente com a minha colega vereadora Janete Lula Pietá. Vereadora, eu aceito todas as críticas. Isso faz parte do momento democrático, da vida democrática. Mas respeito tem que haver. Eu vi a senhora chamando aqui a secretária da Saúde com alguns termos que eu me recuso a repetir aqui. Acho que a senhora teria que ter um pouquinho mais de respeito. Uma parlamentar com a sua experiência de vida, experiência parlamentar.
já foi deputada representando a nossa cidade. As críticas ao governo, ao projeto político, isso aí a senhora tem todo o direito. A senhora não tem direito de vir na tribuna falar das pessoas. A pessoa, ela tem esposo, ela tem família, ela tem filho, e a senhora não tem esse direito de agir dessa forma. É um grande desrespeito da senhora. Faça críticas à parte política da forma que a senhora achar melhor, mas não é assim. Senão nós vamos baixar a coisa aqui. É o seguinte, vamos falar do Lula, o seu chefe, o quadrilheiro que está preso, e a senhora fica gritando por aí, Lula livre. Vereador, só vamos ater a... Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, vereador, o encaminhamento é sobre o aplicativo da saúde de Guarulhos, por gentileza. Bom, senhor presidente, vejo as críticas ao aplicativo da saúde de uma forma até irresponsável. Inclusive do próprio presidente do Conselho Municipal de Saúde, que de repente ele se esqueceu de que ele colocou na rede social que ele foi o idealizador do projeto do aplicativo. Claro, o aplicativo está iniciando o seu trabalho. É uma coisa inovadora negar avanço tecnológico. Como negar avanço tecnológico? Vamos viver a vida inteira na prancheta? Esse governo teve a coragem de mexer nessa ferida. Teve a coragem de mexer na ferida do ponto dos médicos. Coisa que o governo do seu partido não teve coragem de ser omisso com relação ao ponto dos médicos. É a minha classe, mas eu não tenho problema de mexer nessa ferida. E claro que o aplicativo mexe muito com muitos interesses de pessoas que muitas vezes não querem fazer o seu trabalho de forma digna. Quem é prejudicado é a população. O grande prejudicado é a população. E o aplicativo veio sim para mudar esse paradigma da saúde na cidade. Não há dúvida. E não somos nós que vamos colher de imediato isso. Sempre falo que o tempo é o senhor da razão. Dê tempo ao tempo. Agora, o que eu sinto aqui é, às vezes, a oposição criticar por criticar. Faça críticas técnicas. Faça críticas pontuais, responsáveis, mas técnicas. Avalie tudo que nós já tivemos com relação à saúde pública. No próprio governo do PT, os 16 anos, também houve avanço. Eu vou ficar aqui negando que não houve avanço em alguma coisa. Cada governo dá a sua contribuição. E agora, a forma de se fazer oposição nessa casa é chamar o prefeito de moleque, é chamar a secretária de bruxa. Onde nós estamos? Vamos conversar a respeito do tema em questão. Não é assim. Daqui para frente, senhores, colegas vereadores, precisamos ter muito cuidado. Vamos discutir o tema com responsabilidade. Guarulhos está avançando sim na saúde. Guarulhos está avançando sim com essa nova ferramenta. Vamos tirar muita gente das filas para marcar consulta. E o aplicativo é apenas um módulo desta ferramenta que o governo traz para a saúde da cidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Dr. Laércio Santos. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar também de tecer as minhas considerações críticas a este aplicativo que foi implementado pelo governo.
porque sabemos que não é um aplicativo que vai resolver o problema da saúde. O problema da saúde, primeiro, há que se passar por um grande planejamento, não só na reposição e reestruturação dos equipamentos com relação aos profissionais de saúde, os que existiam em 2016, 2017, que hoje não tem mais. Hoje tem uma grande deficiência de profissionais de atendimento em diversas especialidades da saúde da cidade de Guarulhos. Então não justifica simplesmente você implementar um equipamento eletrônico e que parece que vai resolver o problema, não digo do mundo, mas da cidade de Guarulhos. Sabemos que a tecnologia sem o capital humano é enfadado ao insucesso. E mais, ninguém conseguiu defender agora por que o investimento de 7 milhões de reais só funciona na tecnologia Android. Nós temos dois tipos de tecnologia para os smartphones. Temos a tecnologia do Android, como também temos a tecnologia da Apple, o chamado iOS. E aí, como que fica? Vai gastar mais 7 milhões para implementar essa nova tecnologia? Muitos e muitos têm essa tecnologia e não podem utilizar. Então, isso é uma irresponsabilidade. Contratar algo num período pré-eleitoreiro e depois na própria eleição, e a depender do resultado da eleição do ano que vem, muito que certo que a população não terá mais essa vamos dizer, essa pretensa benfeitoria. Então isso, para funcionar, o governo precisa aperfeiçoar muito. Primeiro, que sequer um grupo familiar consegue fazer a marcação de saúde. Eu sequer consegui ter acesso a essa tecnologia, porque eu tenho um aparelho que não tem permissão para acessar esse tipo de investimento, se é que podemos chamar isso de investimento. Então foram 7 milhões aí empenhado com este aplicativo. Foram mais 7 milhões gastos com publicidade. Ninguém falou isso aqui até agora. De um contrato de 10 milhões e 300 mil reais, 70% foram gastos. 2 milhões com a Rede Globo de televisão, 2 milhões com o SBT, 1 milhão e 900 mil com a TV Record, 900 mil com a TV Bandeirante e 200 mil com a Rádio Top. E parte dessa verba, pasmem, senhores, foi tirado da saúde para fazer publicidade do governo, de que pagou a metade da dívida, que a cidade está caminhando bem. 7 milhões foi gasto com publicidade, 70% do contrato de publicidade que foi firmado neste ano que nós estamos em andamento. Mais 7 milhões gasto com este aplicativo. Aonde que nós vamos chegar com estes gastos milionários e sem uma qualidade eficiente para com o serviço público, para com a população? Nesse último final de semana, me procuravam aí sobre uma vacina que envolve tétano e outros males lá, e o munícipe me perguntou aonde que tinha vacina. Eu mandei verificar. Em nenhum equipamento da saúde da cidade de Guarulhos existe essa vacina. Então, esta é a forma de governar, a gente não prevenir as próprias doenças ou malefícios que vêm pela frente. Não é com o aplicativo que vai resolver o problema. O aplicativo é um engodo para inglês, português, europeu, quem quer que o seja, ver e achar que está a mil maravilha. Não é real, não é factível. Vamos andar nas UBSs pela cidade afora. Aliás, desafio aqui andarmos naquelas UBS
UBS, que está circulando alguns vídeos de 4 anos atrás aí, onde o próprio prefeito fez diligência nessas UBS. Será que mudou alguma coisa no que concerne ao atendimento, à lista de médicos presentes? Será, vereador Rômulo, que mudou alguma coisa? É esta situação que nós precisamos aferir. Essa história que já foi contratado 150 médicos, isso é uma inverdade. Sequer conseguiu repor a baixa que teve de janeiro de 2017 até aqui. E não para por aí, Os próprios atendentes SUS, nós temos um grande número em desvio de função. Nós temos um grande número que houve recolocação. Então, querer defender um aplicativo para dizer que está funcionando plenamente, isto é uma grande inverdade. Isso não é trabalhar com serenidade, com seriedade, com recurso público.